Como o inimigo é sujo, né? Como o inimigo é sujo, né? É por isso que eu prefiro servir a Deus. Eu prefiro servir a Deus. Por isso que eu prefiro servir a Deus. Porque eu sou uma pessoa que não tem jeito. Eu nunca vou aceitar injustiça. Eu nunca vou aceitar covardia. Eu sou assim. Eu fui criado assim. Deus me fez assim. Não tem jeito. Não vou mudar por nada. Não vou aceitar covardia. Se houver covardia, eu vou intervir. Eu vou entrar no meio. Se houver injustiça, eu vou intervir. Eu vou entrar no meio. Custe o que custar. Atinja a quem atingir. Não tô nem aí. Por que eu tô falando isso? Porque eu passei por injustiças e passo até hoje, mas Deus está no controle de tudo. E eu sempre falo isso nos vídeos que eu faço. Sempre quando eu vou pregar a palavra eu falo isso. O inimigo, Satanás, ele se dá bem por um tempo. Mas um dia a conta chega. Um dia a fatura chega. E eu sempre falo isso. Existe Deus e existe o diabo. E eu falo para os irmãos e para as irmãs. Acredite que existe sim. Deus, que é o Todo-Poderoso, é o Rei da Glória, é o que tem o maior poder. E existe o diabo, que é o Satanás dos quintos dos infernos, e ele também tem poder. Ele conhece a Bíblia do começo ao fim. Irmãos e irmãs, acredite. Se você der brecha, ele entra na sua vida e te destrói. Destrói a sua casa, destrói a sua família. Mas se você não der brecha e ficar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, ele vai tentar entrar, ele vai bater na porta, ele vai procurar uma brecha, mas ele não vai entrar. Ele não vai te derrubar, porque você está nos caminhos do Senhor, você está servindo a Deus. Você está servindo, você aceitou Jesus, você abriu as portas do seu coração para Jesus entrar. Você se arrependeu dos seus pecados, irmão e irmã. Por isso que eu sempre falo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa e volte ao Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, irmãs, por isso que eu falo, eu nunca vou aceitar injustiça, doa a quem doer, eu vou intervir. Atinge a quem atingir, eu vou intervir, eu não quero saber. Pode ser o mais alto que for. Eu sou pequeno, mas pode ser, na presença do homem eu sou pequeno. Mas na presença do meu Deus eu sei que eu sou grande. E eu tenho poder, eu tenho força. Na presença de Deus eu tenho força. Eu posso não ter aqui na terra, nos olhos de muitos seres humanos, carnal. Mas para Deus eu tenho força. Acredite nisso. E quando tiver injustiça, eu vou intervir. Pode ser o mais alto que tiver. Se eu ver injustiça, se eu vejo de ação, um pequeno, estão judiando, estão pisando no pequeno, se eu ver, eu vou intervir. Eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu vou intervir. Irmãos e irmãs, aconteça o que acontecer, não abaixe a sua cabeça. O inimigo é sujo. Por que eu falo que o inimigo é sujo? Porque ele põe pessoas usadas por Satanás para falar mal de você, para difamar você, para acusar você, para querer colocar você para baixo, para degredir a sua imagem para os outros.
Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Mas eu falo, não aceite, irmão, não aceite, irmã. Se entregue primeiro ao Senhor Jesus, para Ele te fortalecer. Tá bom? E não aceite. E acredite numa coisa, a justiça de Deus, ela nunca falha. O diabo, ele luta, ele tem poder, eu sei que ele tem poder. Mas ele não tem poder, ele não tem mais poder do que Deus. E a verdade, irmão, no final de tudo, você vai... Irmão, irmã, entenda uma coisa, você que serve a Deus, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ser humilhado, você vai ser pisado, você vai ser pisada, você vai ser apontado, você vai ser apontada. Mas tenha certeza de uma coisa, por que eu não desisti até hoje, irmão? Por que eu não desisti até hoje, irmã? Porque eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que no final de tudo, a vitória é de Deus. A vitória vai ser de Deus, irmão. A vitória vai ser de Deus, irmã. No final de tudo, a vitória é do nosso Deus. Por isso que eu não desisti até hoje. E creio que não vou desistir. Enquanto Deus for o meu chão, eu creio que eu não vou desistir. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Enquanto Deus for a base, for o chão que eu piso, eu não vou desistir. Se eu desistir é porque ele saiu. Mas ele só sai se a gente der brecha. Amém, irmão? Amém, irmã? Então entenda uma coisa. Você vai servir a Deus, você quer buscar, você está buscando a Deus, vai ter perseguições, vai ter injustiça, vai ter apontação de dedo, vai ter pessoas degredindo a sua imagem, vai ter. Mas não desista, porque no final você vai vencer. No final você vai vencer, porque quem está com Deus está no caminho, está certo, está caminhando. Porque não existe outro caminho a não ser o nosso Deus. Não existe outro caminho a não ser servir a Deus. Porque não adianta, você vai servir ao diabo, irmão, você vai servir o diabo, irmã, mas por um tempo só. Depois ele cai. Porque o próprio Deus derruba ele. O próprio Deus derruba ele, irmão. Irmã. Então, irmão, irmã, aprenda uma coisa, acredite nisso. Confia em Deus. A justiça maior é a de Deus, mas também existe a justiça na terra. Existe sim, irmãos. Porque Deus colocou os anjos dele na terra também para fazer a justiça. Tem pessoas erradas e tem pessoas certas. E as próprias pessoas certas que estão na justiça na terra, tira as que estão erradas. Porque Deus colocou a justiça certa, correta, verdadeira também na terra. Sabemos que a maior e a verdadeira mesmo é a de Deus. Mas ele colocou também os anjos dele na terra, que estão aqui na justiça, irmãos. E sabemos que a justiça será feita no céu e também será feita na terra, porque aqui na terra também tem os anjos dele que estão na justiça, que são verdadeiros, que são temente a Deus. E sabemos que os que estão errados vai sair todos, em nome do Senhor Jesus. E acredita, irmão, acredita, irmã. Evite, irmão, irmã, evite de apontar dedo sem provas, irmãos, irmã. Evite, porque do jeito que eu tô falando, que tem a justiça de Deus, tá também a justiça na terra. Não são todos que tá na terra que são filhos do Satanás, não. Tem justiça de Deus na terra que são filhos de Deus. Acredite nisso, irmão. Acredite nisso, irmã. Então evite de apontar dedo, evite de julgar, evite de caluniar, evite de fazer mentiras. Porque vai ser descoberto, você, irmão, você, irmã, que está fazendo mentira, que está apontando, que está julgando, que está caluniando. Se prepare, irmão, se prepare, irmã. Porque a máscara, quando ela não cai, Deus arranca.
E o Senhor, o Rei da Glória, o grandão da Galileia, colocou anjos dele também na justiça. Sabemos que tem pessoas erradas, mas sabemos que tem pessoas certas. Então evite, irmão. Não aponte dedo para ninguém sem prova não, irmão. Nem que seja só para degredir a imagem dela. Não aponte dedo, não. Não julgue, não. Não fica querendo degredir a imagem dela, não. Porque um dia a conta chega, um dia a fatura chega e a fatura chega para todos. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Se tem irmão aqui na live, se tem irmã aqui na live que tá nesse tipo de situação, apontando o dedo, julgando, caluniando, mentindo, levantando falso testemunho, se você fez, prove. Se você fez, irmão, prove. Se você fez, irmã, prove. Prove. Porque se você não provar, a justiça de Deus é a primeira que não vai faltar, não vai falhar. Mas a da terra também tem anjos de Deus aqui na terra também, acredite nisso. Um dia, e a máscara quando não cai, Deus arranca. Então se você fez, prove. Porque se você não provar, você vai cair de um jeito, de uma hora ou outra, você vai cair na justiça dos homens, primeiro na do homem aqui da terra. E não é bom, irmão. Não é bom, irmã. Você cair, você se envolver em injustiça. Não é bom. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por uma situação há tempos atrás. E falo, não é bom. Não é bom. E eu falo isso, eu falo com toda a autoridade para falar, porque eu passei. Mas Deus esteve a todo tempo comigo. Porque pelo que eu passei, 90% eu estava na razão. Deus viu que eu estava na razão. Deus participou comigo. Ele esteve em todo momento junto comigo, cuidando de mim. Já tinha falado para mim, fique em paz que eu estou contigo. Fique em paz porque eu estou vendo tudo. Fique em paz porque eu não te abandonei, nem vou te abandonar. Então eu te falo, irmão, irmã, pare de apontar dedo, pare de inventar mentira, pare de fazer fofoca, pare de fazer calúnias, porque a justiça de Deus, ela não falha, mas primeiro você vai passar pela da terra, depois é que você vai passar pelo lado de Deus. Então você tome cuidado, irmão, você tome cuidado, irmã, com o que você anda falando, com o que você anda fazendo. Se você apontou alguém, então prove. Porque se você não provar, tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmão. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus tem uma caneta enorme lá em cima junto com ele. E um livro enorme lá em cima junto com ele. E ele está anotando tudo, irmão. Ele está anotando tudo, irmã. Cuidado. Assim manda te dizer o Senhor. Eu tô te alertando, eu tô abrindo os teus olhos. Não é bom a gente se envolver com justiça. Não é bom. O sentimento é terrível. O sentimento é terrível. Se você não tiver o coração bom, você morre, você infarta. Então tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmã. Não aponte dedo para ninguém. Não faz calúnia com ninguém. Não faça injustiça com ninguém, porque Deus está vendo. Não pise em ninguém, porque Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmã. E uma hora a fatura chega, não adianta, irmão. Satanás, ele se dá bem por um tempo, irmão. Mas quando Deus entra, ele entra para acabar com tudo, irmão. E o poder maior é o do nosso Deus, irmão. O poder maior é o do nosso Deus, irmã. Não adianta.
Não adianta, só tem um caminho. O único caminho é servir ao Senhor Jesus. O único caminho é seguir ao Senhor Jesus. O único caminho é você se arrepender dos seus pecados. O único caminho é você se entregar ao Senhor Jesus. Porque céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Está escrito, está na Bíblia. E a palavra de Deus não mente. E Deus não é homem para mentir, irmão. Deus não é homem para mentir, irmão. Oh, glória, aleluia, Jesus. E se você está passando hoje por esse tipo de situação, irmão, se você está passando hoje por esse tipo de situação, irmã, sendo caluniada, sendo caluniado, sendo pisado, sendo pisada, sendo judiado, sendo judiada, sendo injustiçado, sendo injustiçada, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você ainda não abriu o seu coração para o Senhor Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, irmãos, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, irmãs, se arrependa e comece a ler a Bíblia. Se entregue ao Senhor Jesus, se entregue de corpo e de alma, porque você vai passar por tudo, porque você sabe que lá no final, a vitória é do nosso Deus, a vitória é do Senhor Jesus. Satanás não tem poder sobre você, irmão. Satanás não tem poder sobre você, irmã. Quando você está com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus está com você, quando Deus está te guardando, quando Deus está te protegendo, Satanás ele pode se levantar. Ele vai ter dois trabalhos, o primeiro é se levantar e o segundo é cair, porque por um caminho ele vem, mas por 7 ele volta, em nome do Senhor Jesus. E toda obra que Satanás fizer para se levantar contra você, o Senhor Jesus entra, espalha tudo. Oh, glória, aleluia, santo é o nome do Senhor. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, irmã. Só busque a Deus, primeiro com respeito à palavra, com respeito à Bíblia Sagrada. Que a vitória vai ser sua, irmão, a vitória vai ser sua, irmã. Não adianta Satanás se levantar, não adianta. Ele vai se levantar e vai cair. Na sua vida, irmão, na sua vida, irmã. Eu esqueci até de falar aqui, irmãos. A unção estava tão forte que eu esqueci de falar. Prepare seu copo com água, tá? Prepare seu copo com água. E já vamos ungir esta água. Vamos apresentar esta água ao Senhor Jesus. Para Ele ungir ela, tá bom? Conserte sua vida, irmão. Conserte sua vida, irmã, com Deus. Quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo, suja-se mais. Mas só quem vive profundidades, coloque os pés nas águas. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque Deus não é homem para mentir, irmão. Deus não é homem para mentir, irmã. Se Ele te prometeu, se Ele te chamou e falou para você, vai, pode ir, eu estou contigo. Se Ele falou que está contigo, irmão, se Ele falou que está contigo, irmã, Satanás pode se levantar o tanto que ele quiser. Que ele vai se levantar para cair. Creia nisto. Irmãos e irmãs, abra sua Bíblia em Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15. Vamos ler aqui uma passagem bem rápida aqui, irmãos, irmãs. Abra aí, irmãos, Apocalipse capítulo 15. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu.
7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Até aqui, irmãos. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Palavra forte, né, irmão? Palavra forte, né, irmã? 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Eram os últimos 7 anjos, filhos do Satanás, que tinham as últimas pragas. Que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, entrou com a sua ira e fez justiça. Irmão, irmã. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, irmão, irmã, esteja sempre na presença do seu Deus. Esteja sempre na presença do nosso Deus. Não vai na conversinha desses que não quer servir a Deus, não, irmãos. Não vai na conversinha desses que não quer servir a Deus, não, irmã. Eles sempre ficam inventando uma fofoquinha, fazendo uma mentirinha. Satanás, porque eles dão brecha, Satanás entra, né? Como é que Satanás quer derrubar quem está servindo a Deus? Como é que Satanás tenta? Usando aqueles que não quer servir a Deus, usando aqueles que não quer buscar a Deus, usando aqueles que não quer se arrepender, que quer viver em montinho, em fofoquinhas, em grupinhos, armando ciladinhas para querer derrubar. Você, irmão, você, irmã, que está servindo a Deus, pode ficar tranquilo. Vão arrumar um jeitinho para querer degredir a sua imagem. Principalmente depois que vê que você está servindo a Deus, irmão, que você está servindo a Deus, irmã. E eles não querem, né? Porque eles acham que o mundo é tudo, né? Porque eu sei, para mim eu sei que o mundo não é tudo. Tudo é minha alma. Tudo, para mim, irmão, é Deus. Quando eu morrer, eu quero que a minha alma suba. Tá bom? Agora, quem não quer ouvir, não ouça. É que nem eu falei, quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo, suje-se mais, então. Tá bom? E você, irmão, irmã, que está servindo a Deus, se preocupe não. Deixem julgar, deixem apontar, deixem caluniar, deixem falar mal, deixem degredir a sua imagem. Não se preocupa não. Se preocupa não. Ó, aquele lá de cima não falha. A justiça dele não vai falhar. Vai chegar o dia do julgamento final. Todos vão ser julgados. Todos e todas vão ser julgados.
Ah, irmão, que tem gente lá dentro da igreja lá que é assim, que é assado. Não se preocupe, irmão, faça a sua parte. Não se preocupe, irmã, faça a sua parte. Ele vai vir, todos vão ser julgados. Todos vão ser julgados, irmão. Todos vão ser julgados, irmã. Não se preocupe, faça a sua parte. Faça a sua parte. E não se preocupe com os que também ficam te julgando, apontando o dedo, degredindo a sua imagem. Não se preocupe, não. Faça a sua parte. A justiça de Deus não falha. E tem a justiça do homem aqui também na terra que não falha. Tem anjos de Deus na justiça, que eu sei que tem, irmão. Por isso que eu falo, você que tá fazendo errado, tá caluniando, apontando, se prepare. Se prepare, porque a máscara quando não cai, Deus arranca, tá bom? Irmão, irmã, pegue sua água. Vamos orar aqui no Pai Nosso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, põe a mão no seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Não volte para trás, irmãos. Continue marchando, continue caminhando, continue correndo. Não consegue correr, não consegue marchar, não consegue caminhar, se arraste, que lá na frente está o Rei da Glória. Fiquem todos na paz.